Seja bem-vindo a mais um Bora Ler a Bíblia. Aqui nós estudamos, lemos e aplicamos a palavra de Deus à sua vida. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Se não é inscrito no nosso canal, inscrever-se. Se gostou do vídeo, clica aí em gostei. E se puder, compartilhe com outras pessoas que podem ser edificadas pela leitura e pela explicação e aplicação do texto. Hoje, Gênesis 34. Vamos lá, bora ler a Bíblia. Certa vez, Diná, filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Quando a viu, Siquém, filho de Amor, o heveu, e governador daquela terra, tomou-a, deitou-se com ela e abusou dela. Ele ficou totalmente atraído por Diná, filha de Jacó, amou a moça e tentou conquistá-la com palavras. Então Siquém foi dizer a Amor, seu pai: consiga-me aquela moça para que seja a minha mulher. Quando Jacó ouviu que Siquém havia tornado impura sua filha Diná, os seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso esperou calado até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente indignados e irados, porque Siquém tinha cometido uma grande ofensa em Israel, deitado-se dessa forma com a filha de Jacó. Tal coisa não se faz. Amor, porém, lhes disse: o meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entregue-na a ele para que seja a sua mulher. Case-se entre nós. Deem-nos as suas filhas e tomem para vocês as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está à disposição de vocês. Morem nela, façam negócios e comprem propriedades. Versículo 11. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: tratem-me com favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o dote e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Então somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com engano a Siquém e a Amor, o seu pai, por ter Siquém tornado impura Diná, a irmã deles. 14. Disseram: não podemos fazer isso. Jamais entregaremos a nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Somente faremos um acordo com vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e tomaremos as suas filhas como esposas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Se, porém, não nos derem ouvidos e não se circuncidarem, tomaremos a nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e a Siquém, o seu filho. O jovem, que era o mais respeitado de todos da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque estava apaixonado pela mulher, pela filha de Jacó. Assim Amor e Siquém, o seu filho, dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos e disseram, versículo 21, esses homens demonstraram ser amigos. Permitam que eles habitem na nossa terra e façam negócios aqui. Vejam que a terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as filhas deles e eles com as nossas. No entanto, só entrarão em acordo conosco, estabelecendo-se entre nós para nos tornarmos um só povo, com a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. Assim, não serão nossos os rebanhos, os bens e todos os animais deles? Aceitaremos então a condição deles para que habitem entre nós. Todos que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com Siquém, o seu filho. E todos os homens da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e atacaram a cidade desprevenida.
matando todos os homens. Mataram a espada Amor e Siquém, o seu filho, tomaram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram, então, os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde haviam tornado impura sua irmã. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram todas as crianças e as mulheres como prisioneiros e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em perigo, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles juntarem forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Eles, porém, responderam: acaso ele deveria tratar a nossa irmã como uma prostituta? Mais um texto que nós lemos, e esse texto traz aqui algumas lições importantes e alguns chamados à nossa atenção quanto à palavra de Deus e algumas perspectivas da nossa vida. Bom, voltando aqui para o início do capítulo, Jacó tinha chegado e estava aqui na terra dos siquenitas, e Diná foi compartilhar com as mulheres daquela região. Ela saiu para conhecer as mulheres daquela região. O que aconteceu? É que um dos filhos dos líderes daquela terra, Siquém, que era governador da terra, ficou totalmente atraído por Diná, amou a moça e tentou conquistá-la com palavras. Mas antes disso, Siquém abusou de Diná. Houve um estupro. Houve algo aqui terrível. E algo que trouxe muita tristeza, tanto para Jacó e para seus filhos. Aquele homem que abusou de Diná se apaixonou por ela. E ele disse para o seu pai: pai, consiga aquela moça para que seja minha mulher. E aí, quando Jacó ouviu que Siquém havia tornado impura sua filha Diná, e os seus filhos estavam no campo com os rebanhos, ele espera calado até eles regressarem, porque ele sabia que aquilo ia trazer problemas. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo, souberam o que tinha acontecido e ficaram profundamente indignados. Abusos devem trazer indignação. Abusos devem trazer indignação. A gente não pode concordar com nenhum tipo de abuso, físico, emocional, mas precisamos saber que isso vai totalmente contrário à vontade de Deus. Mas aqui, nós temos uma perspectiva que é preciso que a gente entenda. O abuso deve ser combatido perante a lei. Então, se você conhece alguém que está sendo abusado, a melhor coisa que você faz não é ser olho por olho, não é fazer dente por dente, mas sim ir atrás das pessoas que representam as leis e indicar o abuso. E dizer: olha, está tendo abuso ali. E quando você faz isso, você faz o que é correto. O que é que os filhos de Jacó fizeram? Depois do pedido de Siquém, que se apaixonou pela irmã deles, que era para eles casarem, que era para eles casarem os filhos com os outros, foi uma proposta, a proposta até de aumentar o dote, que era algo que era comum na região, versículo 12. Aumentem quanto quiserem o dote e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem, então somente me deem a moça por mulher. Eles fazem uma estratégia. Os filhos de Jacó fazem uma estratégia. Os filhos de Jacó, porém, responderam com engano a Siquém. Engano do jeito que o pai enganou o tio, lá com um prato de lentilhas. Porque eles tinham tornado impura a sua irmã. Eles disseram: não podemos fazer isso jamais. Entregaremos a nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. E eles propõem que os moradores daquela cidade, todos eles, sejam circuncidados. Circuncidar é tirar a carne do prepúcio do pênis. E isso gera uma cirurgia delicada e gera muita dor. E o que é que eles fizeram? Depois de ter conquistado o povo se circuncidou, O versículo 18 vai dizer assim, 18 e 19 vai dizer assim: a proposta lhes pareceu boa, amor a Siquém, seu filho. O jovem, Siquém, está morto de apaixonado.
que era respeitado por todos da sua casa, pelo seu pai, não demorou a cumprir o que pediram. Ele disse: eu vou logo me circuncidar porque eu quero essa mulher para mim, né? Porque estava apaixonado pela filha de Jacó. E assim, Amor e Siquém, seu filho, foram até a porta da cidade, porque era assim que eram contratadas as coisas, né, nesse tempo. Chamaram todos os habitantes e disseram: olha, esse povo está chegando aí, eu quero casar com a filha deles, mas todos os homens da cidade têm que se circuncidar. As coisas deles serão nossas, eles vão casar com nossos filhos, nós vamos casar com os filhos deles. Vamos! E aí, eles são convencidos a fazer isso, né? O versículo 24 vai dizer assim: todos que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com Siquém, o seu filho, e todos os homens da cidade foram circuncidados. Depois de 3 dias, acontece algo muito terrível. E a gente vê, né, isso acontecer no versículo 25. 3 dias depois, enquanto ainda sofriam dores, 2 dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, né? Diná era filha de Jacó e Lia, e Simão e Levi, filhos de Jacó e Lia, tomaram cada um a sua espada e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Depois os outros irmãos vieram, né, e tomaram, né, pelos corpos, saqueando a cidade toda aquela cidade que havia tornado a sua irmã impura. Levaram todas as crianças e as mulheres como prisioneiros e saquearam todos os bens e tudo que havia na casa. Eles extrapolaram na justiça. Eles extrapolaram no mal que foi feito com a sua irmã. Eles mataram todos os homens daquela cidade. Jacó não fica contente com isso. Então Jacó disse a Simeão e Levi: vocês me puseram em perigo, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos e eles juntaram forças e nos atacaram. Eu e a minha família seremos destruídos. E aí os irmãos respondem: acaso ele deveria tratar a nossa irmã como uma prostituta, abusando dela? Esse capítulo vai nos fazer lembrar de algumas coisas, e eu passo a falar com vocês sobre isso. Abusos têm que ser condenados, têm que ser indicados para quem vai fazer justiça, no caso, ir numa delegacia, ir no juiz, ir num promotor, ir aonde for, para dizer: fulano, ciclano estão passando por abuso. Se você conhece alguém que está passando por abuso, a melhor coisa é denunciar. Agora, o que os irmãos de Diná fizeram, né, matar todos os homens daquela cidade, aquilo ultrapassou a justiça. E Jacó condena isso, ele fala isso, que seus filhos ultrapassaram a justiça. Eu sei que para muita gente o abuso causa muita raiva, muita zanga. Mas nós devemos lembrar que a melhor atitude nossa é denunciar e cuidar de quem foi abusado. Denunciar para as autoridades e cuidar de quem foi abusado. Quando a gente faz justiça com as próprias mãos, como fizeram os filhos de Jacó, possa ser que a gente extrapole e desobedeça aquilo que Romanos 12 diz: ao Senhor pertence a vingança. É bom deixar com o Senhor, mas é bom também ir atrás das autoridades e denunciar. Aqui nós vemos algo triste que aconteceu com uma filha de Jacó. E nós vemos algo mais triste, que isso gerou um espírito assassino para com os filhos de Jacó, e isso trouxe tristeza para aquele pai que já tinha tido a filha abusada. Agora os filhos se tornaram assassinos. Isso veio a trazer problemas, porque eles vão de lá para outro lugar, e isso vai causando problemas ao ponto de não assassinarem o irmão, mas venderem o irmão. Porque eles passaram a pensar assim: posso fazer todas as coisas, posso extrapolar todas as coisas. E alguns irmãos até tentaram matar José mais à frente, mas graças a Deus ele foi vendido para os egípcios e lá se tornou um grande administrador. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Esse foi o Bora Ler a Bíblia de hoje. Um texto denso, pesado, que requer que a gente se posicione. Não se posicione como modinha, não, se posicione como verdade. Quem sofre abuso, o abusador tem que ser denunciado. E que se posicione também com justiça. A justiça de Deus e a justiça dos homens, para que a gente não pese a mão e cometa um erro maior. Que Deus abençoe você, que você tenha um excelente dia. Não esqueça, bora ler a Bíblia.